Fala galera, eu sou Rafael Zenato do Congresso Nômade e do Nós na Gringa e hoje eu tô aqui para bater um papo com um cara que é meu xará, Rafa também, Rafael Incal. Ele é especialista em passagens aéreas e vai dar várias dicas aqui pra gente, já viajou para mais de 40 países. Rafa, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Muito legal, cara, saber que você tá ajudando a incentivar a galera, muito bom e muito prazer estar aqui falando contigo. Vamos falar de passagem hoje. Show de bola. Prazer é meu, cara. Obrigado por disponibilizar um tempo aí no meio das viagens e tal. Cara, então conta pra gente um pouquinho aí como é que começou essa história toda, essa tua obsessão por compra de passagens. Na real, Rafa, foi o seguinte, eu dava aula de matemática, cara. Então, tinha toda aquela vida acadêmica comum, né? Eu me formei pela USP, dei aula um tempão. E como professor, uma das maiores e poucas vantagens que a gente tem é o fato de ter aí 2 férias por ano. Então, 2 meses e meio de férias por ano. E sempre que possível eu pegava e viajava. E com o salário de professor, né? Então eu tinha que fazer os meus malabarismos para conseguir encontrar passagem. Aí, de tanto gostar de viajar, acabou que por vários fatores acabei largando a sala de aula e indo para essa vida aí de viajante, me profissionalizei nisso e pude perceber que a grande dúvida das pessoas era aprender a comprar passagem. Eu já sabia um pouco, porque eu viajava, mas a partir do momento que eu vi que eu ia precisar ensinar aquilo, aí eu mergulhei de cabeça e consegui descobrir um sistema, que é o sistema que controla as passagens aéreas, que ele se chama, ele tem um nome até meio esquisito, que é Yield Management. Aí eu olhei e falei, pô, isso é um sistema baseado em oferta e demanda, quase como uma bolsa de valores, sei lá. E número, cara, aí eu olhei e falei, pô, se existe um sistema, e é um sistema numérico por trás disso, aí tem tudo a ver com a minha formação. Então eu juntei minha formação em matemática com minha paixão por viagem, estudei a fundo e comecei a ensinar. Isso daí foi final de 2014 e hoje em dia, cara, nossa senhora, é tanta gente que acompanha, é tanta gente que pergunta, que cada vez mais vem crescendo. E o mais importante, né? Eu costumo dizer que eu não mudo a vida de ninguém, Rafa, mas as viagens mudam e você sabe disso. O que eu faço é facilitar que as pessoas viajem mais. Show de bola, velho. Tamo junto. Vendo, seja em curso, seja em blog, parceiro, enfim. Tudo que eu me dedico hoje, eu dedico todo o meu tempo. Tem gente que fala que isso não é trabalho, mas é trabalho porque eu trabalho pra caramba. Mas eu me dedico aí 100% a ensinar as pessoas. Eu acompanho teu conteúdo já faz um tempo e uma das coisas que eu gosto é justamente a tua didática, né? Claro, tem um lado de professor aí e eu gosto muito de uma explicação que tu costuma dar sobre a diferença entre comprar passagens de avião para comprar outros tipos de passagens, como, por exemplo, passagem de ônibus. O que rola aí que é tão diferente que muita gente demora para entender? Beleza. Como eu te falei, as passagens aéreas elas têm um sistema todo próprio. Então o que acontece? Quando você compra uma passagem de ônibus, se você comprar 1 mês de antecedência, 2 meses, se você comprar a poltrona A, a poltrona B, não vai fazer diferença. Então todo mundo que está andando no ônibus, dentro da mesma classe, tem alguns ônibus que tem mais de uma classe, mas está todo mundo pagando a mesma coisa. E a mesma coisa em cinema, não importa onde você sente, você vai pagar a mesma coisa. Em avião, às vezes o cara que está sentando do seu lado, ele pode ter pago 3, 4 vezes mais, ou 3, 4 vezes menos do que você. Então esse sistema, ele gerencia essas passagens e ele vai subindo. Tem muita gente comprando, ele aumenta o preço. Tem pouca gente comprando, ele abaixa o preço. Tá chegando numa determinada época, aumenta. Tá chegando em outra, abaixa. Então ele tem todas essas flutuações aí que o preço das passagens de avião, ela flutua. Enquanto os outros preços, até de trem, de ônibus, eles são preços fixos. Legal, interessante, hein? Cara, quais seriam os fatores que influenciam para comprar passagem? Antecedência é um deles, mas que o pessoal costuma falar bastante, mas quais seriam os outros? Bom, vamos lá. Primeiro, site que você usa. Isso varia pra caramba. Muita gente compra diretamente do site da companhia aérea. Isso é ruim? Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo em passagem aérea depende. O que você precisa saber depende do quê, tá? E é isso que é a sua pergunta. Então depende da antecedência, depende do site que você compra, depende dos aeroportos que você
que você desce, por exemplo, se você comprar uma passagem para Madrid, que é na Espanha, ela normalmente ela vai sair de 500 a R$ 1.000 mais barato que você comprar uma para Barcelona, que também é na Espanha, também é na Europa, é próximo. Por quê? Porque por motivos, nesse caso porque a Air Europa ela é uma grande companhia e ela desce em Madrid, então tem mais demanda. No final das contas é sempre oferta e demanda, mas aí são vários fatores que influenciam. Então, até o horário, como você falou, dia da semana, a companhia aérea que você voa. Às vezes você quer voar para a França, a melhor forma não é você viajar por uma companhia francesa. Às vezes é mais vantagem você viajar por uma companhia espanhola. Então tem um monte de coisa aí. E o importante saber, Rafa, que quando a gente fala assim, pô, tem um monte de coisa, pode ser que tenha gente que fala, pô, esse cara matemático falando que tem um monte de fator, pô, isso não é para mim, eu não vou entender. Mas a grande questão é que se você aprende um fator, 2 fatores, se você aprende só o dia da semana, você já vai economizar muito. Então, às vezes, você não precisa saber todas as coisas. Sabendo uma ou duas, você já economiza pra caramba. Bom, faz todo sentido. Eu vejo uma galera que fala que não tem tempo para pesquisar passagem, ou tem até preguiça, né, cara? E quanto tempo, em média, você leva hoje, assim, com as técnicas que você usa para fazer uma pesquisa rápida, assim? Cara, pra fechar, tem 2 tipos de pesquisa, Rafa, isso é importante. Tem a pesquisa do curioso, por exemplo, pô, tô pensando em ir pra Austrália. Aí eu vou entrar, tal, vou pesquisar, pô, tá em torno de $1.500, tá, legal. Isso daí é pesquisa do curioso, isso daí demora 10 minutos. Agora, se você for comprar uma passagem, aí eu começo a pesquisar um pouco mais. E aí vai entrar até um fator, que é uma outra técnica que você falou. As pessoas têm preguiça de pesquisar. Dá até para você deixar os sites trabalhando para você. Existem alguns tipos de alerta, mas essencialmente é o seguinte, você diz para onde você quer ir, você diz quanto você quer pagar e você deixa esse site programado para te mandar. Então, ao invés de você ficar pesquisando por meses, você deixa o site pesquisando. Boa parte da galera quer ir justamente para fora do Brasil, então eu vou te fazer uma pergunta mais fácil aí. Qual é a antecedência que tu costuma usar para comprar passagens internacionais? Legal. Primeiro, o maior erro. Vamos lá. O maior erro, todo mundo pensa. Quanto antes eu comprar passagem, melhor. Então, antes de eu responder diretamente sua pergunta, vamos voltar na oferta e demanda. Porque a gente sempre vai voltar na oferta e demanda. Existem 3 tipos de pessoa. As que compram com muita antecedência. Essas pessoas que elas compram com muita antecedência, elas precisam, na cabeça delas, garantir esse voo. Então, elas precisam voar naquela data. Normalmente não pode ser um dia para frente, uma semana para frente. Não pode. Então, elas compram muito antes. Como esses caras eles precisam viajar nessa data, o sistema entende. Pô, quem compra muito antes não tem flexibilidade. Então, cobra mais caro. Beleza? Até aí? Então, comprar muito antes você paga mais caro. A mesma coisa para quem compra muito em cima da hora. Pô, se você está comprando uma passagem para daqui uma semana, cara, você precisa viajar nessa data. Então, esse cara também vai pagar mais caro. Então, quem não paga mais caro? Quem não compra muito antes, quem não compra muito em cima da hora. Show de bola. Pô, até tô com a minha colinha aqui, eu tinha anotado, você falou em erro. Eu até tinha notado e pulei a pergunta sem querer. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem, além desse que tu comentou, e de não ir em diferentes sites e tal? Tem algum outro erro que te veio na cabeça agora, que tu vê o pessoal, os teus alunos cometendo? Os meus alunos eles estão escolados já, né? Uma coisa que eu posso colocar como uma sacada é o seguinte, Rafa. Não escolher o destino. Eu vou explicar isso porque é esquisito. Não escolher o destino da sua viagem. Você escolher o tipo de destino. Por quê? Uma pessoa chega para mim e fala, eu quero ir para o Tahiti. Só que o cara vai olhar a passagem para o Tahiti. Normalmente a passagem para o Tahiti, se ela for bem comprada, ela vai custar aí entre 3 e 4 mil reais. Isso para quem manja. Para quem não manja vai custar 10, 8. Aí eu pego e pergunto para a pessoa, mas por que você quer ir para o Tahiti? Ah, porque as praias de lá são maravilhosas. Pô, legal. Então você quer ir para o Tahiti ou você quer ir para praias maravilhosas?
Porque se você quer ir para praias maravilhosas, você pode ir para Cancún, você pode ir para a República Dominicana, você pode ir para Arraial do Cabo, você pode ir para o Nordeste brasileiro, você pode ir para Fernando de Noronha, você pode ir para todo o Caribe, você pode ir para a Grécia. E, cara, você vai para a Grécia aí com passagem, você consegue chegar na Grécia por menos de 3 mil reais. E eu, particularmente, nunca vi, ainda não estive no Tahiti, mas eu nunca vi praia tão bonita como na Grécia. Então, se você deixa o destino fechado na sua cabeça, você fala, eu quero ir para Roma. Por quê? Porque eu gosto de história. Pô, mas será que você não poderia ir para Machu Picchu e gastar 1/3 do preço? Se você quer ir para Roma e você tem dinheiro para ir para Roma, ótimo. Mas muitas vezes a objeção é o preço. Então eu digo, pô, depende, o que você quer do lugar? Então por isso eu digo, escolhe o tipo do lugar. Por exemplo, agora eu tô na Itália aqui, e é um lugar que eu tinha que vir para cá, e eu tô na Toscana. Se eu tivesse voado de, sei lá, São Paulo, Firenze, tava saindo extremamente mais caro do que São Paulo, Milão, que é o exemplo que tu deu. Teria como explicar um pouquinho mais pra gente como é que isso funciona, cara? Bom, aí isso daí vai depender de uma coisa chamada hub. É só pensar, é o hub and spoke. É um sistema que é como se fosse uma roda de bicicleta, Rafa. Então você tem o centro da roda e você tem os raiozinhos. O que acontece? Quanto mais raiozinho você tem nessa roda, mais voos você tem saindo. Então o cubo da bicicleta seria o aeroporto e os raios seriam os destinos, tá? Então quando você tem mais voos saindo, você tem mais gente concorrendo. De novo, tem mais oferta, você consegue baixar esse preço. Então se você quiser sair, por exemplo, do interior da Paraíba para você ir para o Nepal, pô, você vai gastar uma fortuna. Por quê? Porque tem pouquíssimas pessoas querendo fazer esse trajeto. Mas se, por exemplo, você faz um voo, sei lá, São Paulo, Katmandu, que é a capital do Nepal, você já vai diminuir pra caramba isso daí. Ah, mas eu não quero chegar em Katmandu, mas lá você pode pegar um voo local. Existem companhias aéreas locais que vão fazer esses trajetos aí pagando muito pouco. Por exemplo, se você quiser ir para alguns lugares do leste europeu, você vai pegar voos de 4, 5 mil reais. Se você desce em Roma, por exemplo, você vai pagar 2,5. E para você ir de Roma para o leste europeu, tem voo aí que sai por 30 euros, 20 euros. Velho, cara, aqui a gente tá falando pra uma galera que é nômade, ou tem vontade de ser nômade, que é um estilo de vida que tu leva aí, de viajar e trabalhar ao mesmo tempo. Eu queria te perguntar o quanto o teu conhecimento de passagens te proporciona, te ajuda a levar esse estilo de vida, de poder estar levando o teu trabalho para diferentes lugares e não simplesmente estar num home office, por exemplo. Olha, vou te falar aqui de ponto positivo e negativo, porque quando o assunto é nomadismo, Rafa, você deve perceber isso. Não as pessoas que palestraram no seu congresso, porque são pessoas já instruídas, mas muitas pessoas, principalmente quem ainda não é nômade, só vê lado positivo da coisa, que é, pô, eu vou trabalhar de tudo que é lugar, minha vida vai ser uma maravilha. Pô, provavelmente ela vai ser uma maravilha. A vida de nômade é espetacular, mas você tem que saber lidar com isso, porque eu morei na Tailândia por 6 meses, e a Tailândia é conhecida como a ilha das festas, e cara, eu tava na Tailândia trabalhando. É lógico, eu pude fazer algumas coisas, fazer alguns passeios, pude, só que eu tinha que me organizar para trabalhar. E um outro ponto que eu acho muito legal é o seguinte: você ganha em real, eu pelo menos ganho em real. Tem gente que ganha em dólar, tem gente que ganha em euro, tem gente que ganha em várias moedas. Você ganha numa determinada moeda e você pode gastar numa outra moeda. Por exemplo, se eu estivesse aí na Itália, eu ia estar gastando em euro. Ou seja, eu estou gastando aí numa moeda que é 1:4. Quando eu estava na Tailândia, cada real vale 10 baht. Ou seja, meu dinheiro ele supervaloriza demais. Então eu acho que uma grande sacada da vida nômade é isso. É você poder ganhar em uma moeda e gastar num lugar onde ela vale muito mais. E até quando você vai começar a tocar um negócio que você pode fazer de maneira remota, às vezes você não precisa tocar uma empresa que ela vai te dar 100 mil reais por mês. Não, às vezes ela está te dando 2 mil reais por mês e você está vivendo numa ilha paradisíaca na Tailândia, está vivendo muito bem. Então eu acho que
tem muita coisa de positivo na vida nômade e o negócio é você adequar, você ter sua disciplina. Mas hoje algumas pessoas me perguntam, mas você não quer parar? Eu falo, de jeito nenhum. Eu não quero parar, eu considero o mundo todo como a minha casa. E também não tenho problema em mudar de ideia. Pode ser que daqui a 6 meses eu case, construa uma casinha, uma família. Isso não passa pela minha cabeça agora, mas eu sou perfeitamente aberto a mudar de ideia. Mas, por enquanto, essa vida que eu levo, muita gente fala pra mim que Rafael, você vive a vida dos meus sonhos. Eu vivo a vida dos meus sonhos também. Foi a vida dos meus sonhos há 2 anos atrás. E por isso que eu falo para as pessoas que nos assistem que se essa é a vida dos seus sonhos, cara, vai atrás, é perfeitamente possível. Verdade absoluta. Cara, tem alguma dica, uma técnica que tu possa passar aí rapidamente, de uma forma resumida aí para a galera que está acompanhando, sobre compra de passagens especificamente? Bom, vamos lá. Eu vou dar uma ideia que é a seguinte, é uma técnica que ela chama Open Jaw, tá? Traduzindo porcamente seria mandíbula aberta. O que seria? Normalmente a gente compra uma passagem, São Paulo, Nova York, São Paulo. Só que muitas vezes a gente chega em Nova York e a gente quer fazer um tour. Vamos supor que eu quero pegar um carro, quero descer, quero ir para Califórnia, Miami. Normalmente essas pessoas, o que elas fazem? Elas voltam para Nova York para regressar a São Paulo. Isso faz com que ela perca tempo, com que ela perca dinheiro, sendo que não precisa, tá? Você consegue comprar indo, por exemplo, São Paulo, Nova York e voltando Miami, São Paulo. Mas isso não sai mais caro? Bom, na maioria das vezes não, tá? O que você precisa fazer? Comprar as 2 passagens dentro de uma só, com a opção que a gente tem de múltiplos destinos. Normalmente os sites, eles têm só ida e volta e a opção de múltiplos destinos. Então o que eu faço? Eu separo essa passagem em 2. Dentro da mesma passagem, eu compro um voo São Paulo, Nova York e o segundo trecho eu compro Miami, São Paulo. E como que eu vou chegar de Nova York até Miami? Aí vai depender de você. Você pode chegar de carro, você pode chegar de ônibus, de trem, você pode até comprar um voo local numa companhia local e pagar muito menos. Eu sei que vai rolar aí em breve uma iniciativa tua aí, um workshop com uma série de vídeos e dicas para quem quiser aprender como comprar passagem, não só mais barata, né, mas também com melhor custo-benefício, um jeito mais inteligente. Cara, conta pra gente aí como é que vai ser essa parada aí. Boa. O que você falou é sensacional, Rafa. Não olhar o custo só. Porque o custo ele não é prioritário. Às vezes você pega a passagem mais barata e você vai para o Caribe em época de furacão. Você pega a passagem mais barata, você vai para a Rússia em alto inverno. Você pega a passagem mais barata, você fica 20 horas sentado na cadeira do aeroporto. E às vezes você pega uma passagem que vai te custar R$20 a mais, você consegue incluir 3 países aí a mais no seu destino. E isso é uma das coisas que eu vou ensinar nesse workshop. Como você compra uma passagem só e você consegue desmembrar, fazer com que essa passagem vire várias passagens. Esse workshop é a 4ª edição da Fórmula de Passagens e ele vai começar agora no dia 24 de maio. É uma série de 4 vídeos, é gratuito. Então acho que você vai deixar o link aí para a galera que está assistindo. Então o cara clica, deixa o e-mail dele, confirma na caixa de e-mail, isso é muito importante. Você precisa entrar lá e confirmar. Por que tem que confirmar? Porque você pode digitar o e-mail errado e ficar sem vaga. Pode ser que venha alguém, sempre tem os pentelhos, né? Que sai lá digitando um monte de e-mail, você começa a receber um monte de coisa que você não quer. Então você digita seu e-mail, confirma e aí você já está inscrito. Na última edição foram mais de 11 mil pessoas, cara. Dependendo de onde a pessoa estiver vendo esse vídeo, deixa o link para acessar lá a Fórmula de Passagens, garantir a vaga. E, cara, queria te agradecer aí pelo teu tempo e brigadão aí pela tua disponibilidade, todas as dicas que tu deu aí pra galera. Beleza, Rafa. Super prazer, cara. E do que precisar, tamo junto. E você que tá assistindo, a gente se vê lá na Fórmula de Passagens. Valeu, brigadão e tamo junto.